noite a todos e a todas, né? Ai, Olá! doutor Anderson, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Daiane? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Deixa eu ver aqui que o áudio tá voltando para mim aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem, Daiane? Tô, eu tô ouvindo bem. Ah, que bom. Tô Deixa eu ver sentindo falta aqui. da sua camisa. Ah, eu vou pegar ela ali então. É porque a rotina nossa de trabalho, né, Daiane? Não para nem um pouquinho, Exatamente. mas Você ela tá emendou, né? aqui guardadinha. Oi? Você emendou, né? A gente geralmente emenda a atividade do escritório com a Ah, com a é. agenda. Isso. Hoje foi a agenda emendada. Dia de sustentação oral no tribunal, essas coisas todas, e aí a gente já vem direto para casa para poder dar continuidade. Daiane, vou esperar um pouquinho que os nossos alunos estão entrando ainda, né? A gente estava marcado aqui para as 19h30, ainda tem um tempinho ainda. Estamos aguardando aqui, eles vão entrando junto conosco, né? E aí, Daiane, como é que tá essa correria, querida? Dá tempo de vestir a blusa, hein? Ah, é, isso é verdade. Acho, Deixa eu dar licencinha aqui, dá acho licencinha. justo. Agora eu estou devidamente uniformizado, devidamente trajado, tô aqui. Ah, muito bem. Agora estamos. Anderson, Tá me ouvindo? agora voltou. Mas tinha dado uma travada, não tinha? É, acho que foi uma ligação que os Ah, inoportunos fizeram até agora. verdade. É quando recebe ligação, ela dá uma travadinha. Você tem acompanhado a campanha? Tem, tá bastante bacana, né, Daiane? Tem muita gente aderindo. Vi que hoje você deu uma entrevista, né, na Rádio Itatiaia, na rádio Na, eu não me lembro se foi foi no jornal, na Rádio Super do Jornal Tempo, isso do mesmo, eu vi Anderson a publicação direitinho. Ricardo Sapia. Isso. Isso mesmo. Nós temos tido muita busca da mídia Uhum. para a divulgação da campanha. E o mais interessante é que é uma mídia espontânea, ou seja, a adesão à campanha está sendo espontânea e está sendo grande. Nós tivemos recentemente a divulgação da campanha no Vale do Aço.
E eu ainda não tinha conseguido Legal. chegar ao Vale do Aço para divulgar a campanha e o pessoal, o Diário do Comércio já divulgou a campanha lá Uhum. para mim e foi Isso, eu vi. muito Eu interessante. vi Embora também já tenha participação lá no nosso e-book de um juiz lá do Vale do Aço nessa campanha. Então, mas eu achei muito interessante. Então a gente tá conseguindo aí um engajamento importante. Excelente. Daiane, já chegamos no nosso horário. Vamos começar então. Primeiramente, Daiane, eu queria, em nome da Faculdade Presidente Antônio Carlos, tá, agradecer imensamente você ter aceitado o convite, né, para conversar aqui conosco, conversar com os nossos alunos, né, diante deste tema que é tão importante, não só para as relações de trabalho, de forma geral, principalmente para elas, mas não só para elas, né? É um tema que engloba toda a sociedade de forma geral. E a gente trazer à baila, principalmente aqueles que vão estar na luta constante, né? Que são esses acadêmicos de direito que estão sendo formados nesse momento, sobre assuntos de grande relevo, né, e assuntos que a gente tem sempre que dar essa importância especial. Então, eu agradeço bastante a você por ter aceitado o convite, né, agradeço aí também à Comissão de Assuntos Sociais e Trabalho, né, pelo brilhante papel que vem desempenhando ali, e por estar com a gente nesse momento. Tá? Eu queria, Daiane, fazer uma apresentação sua, né, para os nossos alunos, para que eles te conheçam um pouquinho. A gente fala agora com a Daiana, Ferreira Camargo Silva. A Daiana, ela é presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB. Ela é conselheira fiscal da MAT, secretária-geral adjunta da OAB de Contagem, coordenadora do Direito do Trabalho da Mulher, a Comissão da Mulher, né, e ela é uma advogada também, né, inscrita aí nos quadros e frequentemente atuante na área do direito do trabalho. É uma honra muito grande, viu, Daiane, estar falando com você nesse momento, tá? Poder trocar essas ideias aqui, né, com os nossos alunos. E muito honra a nossa instituição essa live. Essa live ela vai ficar salva aqui para os nossos acadêmicos, né, no nosso no Instagram, no feed do nosso Instagram, e também vai ser levantada aqui para o nosso canal no YouTube, tá? Para quem não conseguiu, né, assistir a gente, poder assistir em outros momentos. Muito obrigado, Daiane. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito, muito importante, né? É um tema que foi abraçado de forma especial pela OAB, né? E que criou essa campanha tão especial, que é Todos e Todas contra o Assédio Moral, né? Daiane, eu queria começar conversando com você um pouquinho, né? Eu fiquei muito, muito atenado no tema que vocês escolheram, sabe, para tratar esse assunto. Quando vocês normalmente colocam todos e todas contra o assédio moral. Isso já mostra, né, que a campanha está muito antenada nessa questão de valorização do trabalho da mulher advogada, né, valorização dessa perspectiva de gênero, né, porque há um destaque nesse momento em que vocês enfatizam a importância do todos num aspecto masculino e no todos num aspecto feminino, né? E trabalhando de forma tão legal essa questão do assédio moral, né? E eu queria saber de você um pouquinho como que isso funcionou, como é que isso foi pensado, né? Para que a gente possa aí expor para os nossos alunos. Claro. Boa noite, professor Anderson, agora de forma formal, de modo formal, já havíamos conversado um Sim. pouquinho antes. Quero agradecer à faculdade pelo convite, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais.
É uma honra estar aqui conversando com vocês, conversando com os alunos da FUPAC, conversando com você, professor Anderson, que é uma pessoa de grande destaque para a gente, tem um notório conhecimento jurídico, tanto na área de direito do trabalho quanto na área de previdenciário, e sempre nos honra com a sua participação na comissão. Eu quero registrar aqui o meu agradecimento por abraçar os projetos da comissão, não só essa campanha, como os outros projetos que nós tivemos a sua participação. Nós ficamos realmente muito felizes com essa participação e com a contribuição do professor Anderson com a advocacia mineira. Muito obrigado. Obrigado também. A campanha Todos e Todas contra o assédio moral. Então, o que nós pensamos inicialmente, como que nasceu essa campanha? Dia 2 de maio é a data marcada para o dia do combate ao assédio moral. E tratar de assédio moral em um único dia é complicado, porque um dia é pouco. Inclusive, essa campanha aqui de primeira mão, nós faremos uma live na UAB Minas na segunda-feira, que seria o encerramento dessa campanha, e nessa live eu vou divulgar que nós estenderemos essa campanha para mais um mês. Por quê? Porque exatamente pela adesão que tem sido a campanha, e nós não conseguimos ainda chegar em todos os lados de Minas Gerais. Nós estamos alcançando aí várias subseções e outras instituições, porque essa é uma campanha da advocacia da UAB Minas, mas com interlocução com outras instituições. Então, é uma campanha que está ganhando uma abrangência muito grande e com o objetivo de chegar à sociedade civil. Porque qual é o nosso objetivo? Disseminar conhecimento, falar sobre assédio moral. E aí o assédio moral, como bem frisou, na relação de trabalho, mas em todas as relações humanas. E aí, quando lançamos a campanha, lançamos também um e-book que está no site da UAB Minas. A doutora Luísa, que entrou na live aí. Doutora Luísa, se puder colocar o link daqui do e-book aqui nas mensagens, eu agradeço. Para acessar o e-book, nesse e-book, professor, ele trata, nós trouxemos vários temas do assédio moral, e não só nas relações de trabalho. Trouxemos o assédio moral institucional, assédio moral em relação a gênero, nós temos um artigo em relação a gênero, em relação à violência doméstica, stalking, que é o novo artigo agora do Código Penal. Então, nós tratamos o assédio de uma forma ampla. Para quê? Para que a gente tivesse o maior alcance possível. Agora, é interessante que eu fico feliz de você ter observado, e é a primeira pessoa que comenta, não sei se de forma automática, ninguém comentou todos e todas contra o assédio moral, mas realmente é uma campanha pensada em paridade. É um momento que as mulheres, muitas vezes as mulheres são colocadas de forma à mesa apenas, não, vamos colocar algumas mulheres à mesa, não, é a vez das mulheres ter voz, e as mulheres estão conquistando o seu espaço. Nós temos grandes líderes femininas aí no Brasil, e é importante que a mulher tenha voz. Então, em que pese parecer estranho, todos e todas, não está uma repetição, não, ele é realmente focado na paridade. É uma visão paritária dessa campanha. Nós precisamos dessa visão e precisamos ouvir as mulheres, precisamos dar voz às mulheres. E é o que nós pretendemos, não só nessa campanha, mas em todas as ações da Comissão de Direitos Sociais. Graças a Deus, nós temos a participação de grandes mulheres. Mais uma vez mencionar a doutora Luísa, que é coordenadora também dessa campanha, e está aqui nos assistindo nessa live. Então, eu fico feliz da sua observação em relação à paridade, em relação a gênero, que é tão importante tratarmos desse tema. Sim, eu achei muito bacana, sabe? Porque dentro de uma perspectiva linguística, né, a gente conseguiria tratar facilmente a expressão todos contra o assédio moral, né, no qual estaria ali incluída, por óbvio, né, a questão feminina. Mas eu achei muito interessante, eu achei muito inteligente, né, colocar essa perspectiva em dois aspectos, né, exatamente para trabalhar esse assunto que também
né, carrega consigo essa questão do assédio moral, né, implicitamente ali, né, tratando a questão de gênero, né, tratando essa questão que para nós é tão valioso. Me é bastante confortável, sabe, Daiane, conversar sobre esse assunto, e eu acredito que a própria adesão a esse projeto de vocês tem sido tão bonito e tão grande, exatamente porque nós estamos, né, numa dinâmica de aperfeiçoamento dessas relações de trabalho, desse meio ambiente de trabalho. Nunca é demais lembrarmos que há pouco tempo, né, mais ou menos no ano de 2019, ali no meio de junho de 2019, nós tivemos editado, né, a Convenção 190 da OIT, que trata exatamente do tema violência e assédio no mundo do trabalho, né? E no momento que ela traz essa perspectiva de violência, de assédio do mundo do trabalho, ela amplia bastante o leque de tratamento dessa perspectiva, né? Porque ao falar de violência, ela está falando de violência sexual. Ao falar de violência, ela está falando de violência doméstica, ela está falando de violência estrutural, organizacional, ela está falando de violência de gênero. Ao tratar de assédio, notadamente, ela vai trabalhar aqui a questão do assédio moral, a questão do assédio virtual, a questão do assédio de gênero, a questão voltada a esse stalking, a essa perseguição, né? E acho que quando ela trabalha a questão do mundo do trabalho, ela dá uma perspectiva muito mais ampla do que aquele ambiente restrito ao ambiente empresarial. Porque quando a gente fala sobre trabalho, trabalho é toda ação, esforço humano, e a gente consegue visualizar isso em cada ambiente que nós estamos vivenciando, seja num ambiente profissional, seja no nosso ambiente residencial, seja em outros ambientes, né? Então, a gente sempre buscar essa salubridade, esse meio ambiente que seja de trabalho decente, que seja de justiça social, né, que seja de liberdade, né, nas relações de trabalho, eu acho que isso é bastante vantajoso, né? Acho que isso traz para nós uma figura muito importante. Por isso que quando a gente abraçou a campanha, eu falei, olha, é necessário falar sobre isso, né? Essa ideia de levar a ideia do conhecimento, tá? Porque como hoje a gente está num ambiente acadêmico, é muito interessante, né, a gente falar em levar o conhecimento. Então, às vezes, o aluno ele pesquisa sobre assédio moral, mas ele pesquisa numa perspectiva de realização de um trabalho, de uma atividade, né? E muitas vezes ele não se dá conta do quanto isso interage nas nossas relações pessoais e nas nossas relações profissionais, né? O quanto que isso está de fato intrigado, né, entranhado na sociedade de forma geral, né, e o quanto que isso muitas vezes acaba, né, recaindo no colo do Poder Judiciário para que as medidas corretivas sejam tomadas. E eu acho muito bacana a campanha, sabe, porque a campanha ela vem num cenário diferente. Ela vem numa perspectiva não mais corretiva, mas numa perspectiva de tentar, né, abolir essa prática, numa perspectiva muito mais preventiva, né, do que numa perspectiva de contencioso já formado, né?
Fala um pouquinho mais para a gente como é que aconteceu essa perspectiva, como vocês têm ideia de trabalhar sobre isso, né? Como é que tem sido a adesão aí pelo Poder Judiciário, né? Como é que tem sido a adesão pelos outros órgãos de classe, né? Pelos nossos advogados também. Eu achei bastante bacana que o dia que a gente postou essa, essa blusa e falamos que aderimos à campanha. Aí lá no meu Instagram, que é bastante movimentado, né? Já teve gente comentando, aí teve gente que já falou assim, não, que bom que a OAB aderiu, porque eu sou servidor público e eu estou sofrendo assédio moral, né? E eu queria que a OAB até entrasse como amicus curiae num processo que eu estou movendo, né? Então, a gente vê que isso, de fato, carrega bastante o pessoal, né? Conta pra gente aí, você tem muito mais propriedade que eu para falar do assunto, pode ficar à vontade. Eu só fazer uma observação, ouvi o Anderson, eu estou aqui para ouvir, porque o que você falou resume muito a nossa campanha, resume muito bem a nossa campanha. Você tratou aqui, abordou diversos pontos que são pontos que a gente trabalhou e pensou para lançar essa campanha da OAB Minas. E você mencionou a violência em diversos aspectos. Você mencionou o que gera essa violência, o que gera o assédio moral e a consequência disso na vida da pessoa, que ou seja, a saúde mental das pessoas que são assediadas. E aí isso tem reflexo na relação de trabalho, mas se é uma violência de casa, é uma violência doméstica, que por exemplo, a gente trata também da campanha, ela vai ter consequência lá no trabalho dessa mulher que está sofrendo violência doméstica. Então, por isso que é uma abordagem muito ampla, e você falou disso muito bem. Quando você menciona a Convenção 190 da OIT, inclusive em uma das entrevistas que eu fiz, uma das perguntas do jornalista foi se nós temos legislação acerca do assédio moral aqui no Brasil. E nós não temos nenhuma legislação específica de assédio moral. Então, como que os magistrados, ao julgar esses pedidos de assédio moral, em que eles vão se amparar? Né? Então, recentemente, nós temos aí a Convenção 190 da OIT, e aí vamos ao artigo 5º da Constituição, e outras leis ordinárias que vão mencionar e que podem ser usadas aí para o combate do assédio moral. Mas uma lei específica, não. Nós temos vários projetos de lei, eu salvo engano, 5 projetos de lei acerca do tema, mas nenhuma lei que trata desse tema aqui no Brasil. Então, falar sobre assédio moral sem uma legislação é ainda mais desafiador, porque nós precisamos de uma legislação para que combata o assédio moral. Embora tenha esses parâmetros, que é importante que tenha, e ficamos felizes de ter esse parâmetro para combater o assédio moral, não temos ainda uma legislação. A campanha vem, sim, com esse foco, erradicar o assédio moral. É óbvio que é um pragmatismo erradicar, mas se nós temos consciência e tratamos de forma preventiva, conseguimos conscientizar pelo menos o maior número que a gente tiver desse alcance, e por isso que eu mencionei aqui que nós vamos estender ainda mais um mês dessa campanha, para que ela tenha um maior alcance, nós teremos várias sementes plantadas. E aí, quando nós conscientizamos a sociedade civil dessa campanha, e aí eu falo, sai essa campanha da OAB Minas para a sociedade civil, com essa importante participação, interlocução de outras instituições, eu acredito que a efetividade da campanha é maior. A efetividade da campanha é maior, porque se tem consciência do que é o assédio, de quais atos são assédio moral e de onde buscar para a denúncia do assédio moral, eu creio sim que nós temos uma possibilidade preventiva, né, de efetividade preventiva de assédio moral. Vamos pensar 2 vezes. Olha, a OAB está com uma campanha de conscientização para a sociedade. Quanto à adesão
da advocacia tem sido maciça. Tem sido maciça, eu fico feliz. E tem relatos da advocacia. Na semana que vem, nessa apresentação que nós vamos fazer, uma das pessoas falou: eu quero falar desse tema porque aconteceu comigo esse tema. Então, que legal. Você acaba passando, exatamente como você mencionou quando foi divulgado no seu Instagram, a adesão à campanha. As pessoas começam a te falar: olha, aconteceu comigo, e é que bom que vocês estão tratando desse tema. E aí, assim, eu vou dar outro exemplo aqui, que é porque nós estamos recebendo vários relatos, como você mencionou, e às vezes alguns relatos não estão lá na página do Instagram, mas via direct, Sim. Porque de forma anônima, mas como preservar um desabafo. Também, né? Exatamente, como um desabafo, mas num deles que me chamou a atenção, a pessoa menciona que trabalhava e em casa tinha que entregar o salário inteiro para o marido. E não podia ter nenhum... E ela estava vivendo de forma oprimida. Então, foi aí que eu mencionei que a violência doméstica, ela estava interferindo na relação de trabalho. E aí, doutor Anderson sabe muito bem que vamos aí fazendo um gancho com a Lei Maria da Penha, se acontece uma violência doméstica e a vítima ela é afastada do lar e ela é recolhida em um desses... Uma unidade de tratamento, né? Exatamente. Como é que fica o contrato de trabalho? Nós vamos ter que suspender e aí, né, a situação fica complicada, né? Tanto para o empregador, que vai estar perdendo ali a sua força de trabalho naquele momento, né? Dependendo do nível de afastamento, vai ter custos em relação a isso. Então, a situação ela é preocupante em todos os cenários, né? Seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista econômico, para os dois lados, né? Seja para o trabalhador, seja para a própria figura do empregador. E aí nós temos, tratando dessa campanha, é o que eu estou dizendo, fazendo esse gancho em todas uma série de relação, em todas as relações, todas as formas da relação humana, nós precisamos de um olhar humanizado das empresas também nessa situação. Por quê? Porque tem a suspensão do contrato de trabalho. E com a suspensão do contrato de trabalho, não tem salário. Né? Não tem o ganha-pão, né? Exatamente. E aí essa vítima ela sofre duas vezes. Ela sofre porque ela teve uma violência doméstica, porque ela teve um assédio na relação de família, na relação também como gênero, e ela suspende o contrato de trabalho, porque existe situação que ela não pode trabalhar, porque ela tem o risco, ela pode ter o risco iminente de uma violência maior, né? Isso que você coloca, sabe, Daiane, esse detalhe é tão legal, sabe, a gente trabalhar essa questão da humanização, sabe, desse tratamento. E essa humanização, ela deve ser entendida e compreendida sobre não só da figura da empresa, mas também, né, e acho muito bacana que a campanha tenha alcançado esse cenário, do próprio ponto de vista do advogado que vai receber, né, por exemplo, em seu escritório, um cliente que tenha sofrido ou está numa situação de assédio, né? O juiz que vai, né, no exame do caso concreto, tratar essas perspectivas, né? Porque, como a gente viu, a questão do assédio, ela engloba, né, muito embora nós estejamos especificamente falando do assédio moral, mas nós temos vários tipos de assédio, né, que vão estar também inseridos dentro dessa classe. Se a gente colocar assédio como gênero, a gente vai ter deveras espécies aplicadas, né, a essa conjuntura. Há também que ter um tratamento humanizado daquele que vai, né, tratar do assunto, né, porque a violência, como você bem colocou, ela é sempre realizada de duas formas, né?
A violência de uma pessoa, por exemplo, que sofre um assédio moral, um assédio sexual, né? Um assédio dentro de um ponto de vista psicológico, né? Ele sofre toda vez que ele tem que expor aquela situação. Toda vez que ele tem que colocar aquela situação, ele tem que reviver aquele fato novamente. Né? Então a gente precisa de ter sensibilidade para poder tratar desses assuntos, principalmente dentro do ponto de vista judicial, porque dentro do ponto de vista do tratamento judicial, a gente tem que pensar que muitas vezes, do outro lado, você tem um ex-adverso, né? Uma empresa, por exemplo, que o mecanismo que ela vai adotar é um mecanismo de defesa. Né? Então, muitas vezes, o mecanismo vai se pautar por tentar sempre danificar a imagem mais daquela pessoa, torná-la responsável, né? Transferir para ela a responsabilidade do ato, como acontece muito em assédios sexuais, né? De tentar ali trazer para a vítima a figura da responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Né? A questão de tratar este assunto como se fosse um mimimi, né? Ou como se fosse uma questão muito banal, um mero aborrecimento que a pessoa sofreu e levantar isso, né, fazendo com que a pessoa tivesse tentando angariar um aspecto econômico dessa situação. E isso, muitas vezes, acaba por inibir, né, com que a pessoa busque, de fato, um resultado, né, que busque uma reparação, que busque ali cessar aquela perspectiva. Né? Então, é muito importante que a gente entenda o quanto é difícil tratar deste assunto e quanto é difícil, muitas vezes, denunciar este assunto. Né? Várias vezes, Daiane, eu acompanho bastante o trabalho de vocês, né? Acompanho aí o trabalho que você fez com a Selma Carlotto, né? Tratando, por exemplo, de compliance nas relações de trabalho, né? E a gente verifica, por exemplo, o tanto que as pessoas são despreparadas, né? O tanto que muitas vezes o mercado de trabalho é despreparado para tratar assuntos dessa natureza, né? Como, por exemplo, a empresa tem um mecanismo de denúncia? Tem um mecanismo de denúncia. Tem uma caixinha que fica na porta do RH para o pessoal depositar a reclamação dele lá. Né? Então a pessoa chega lá, já é exposto, já está visto que ela foi na caixinha de reclamação, né? Põe lá a reclamação. Na hora que a empresa vai tratar desse assunto, né? Não trata ali de providenciar a privacidade, o sigilo, né, daquela pessoa, já vai direto expondo aquela pessoa para os demais funcionários da empresa, para o próprio agressor, né, muitas vezes dentro dessa conjuntura. Então, a gente verifica de fato, né, grande despreparo no trato deste assunto e por isso levar esse conhecimento acaba sendo tão importante, né? Verdade, verdade. Complementa aí pra gente. Não, é interessante, eu estou aprendendo muito aqui com você. Exatamente, você tem sido muito pontual nas suas colocações, muitíssimo mesmo. Tratar o assédio moral como banal, como mimimi, é o que acontece. E não é só assédio. Às vezes, uma fofoca é assédio. Fofoca é assédio. Sim. E aí nós vemos a repercussão de uma fofoca, daquele aí que você tem o mimimi de falar assim, você está com se vitimizando, né? Exatamente, se vitimizando. E aí, recentemente, no programa de televisão, nós vimos que uma pessoa começou a fomentar uma fofoca, e a fofoca tomou uma repercussão que um dos jogadores falou, não, quero sair. Eu não consigo mais. E aí, veio desse programa de televisão a palavrinha que eu não conhecia, porque eu procurei saber, não sou tão moderninha assim, do cancelamento. Cancelamento. Sim.
E agora, o que nós conhecíamos, né, talvez como bullying, eu não sei, isolar uma pessoa, veio aí hoje o cancelamento da internet, perde seguidores. E aí, no caso que nós vimos nesse programa de televisão, a ponto de uma fofoca crescer, crescer e se tornar uma pressão psicológica gigantesca e Exato. tirar um jogador de um programa que talvez era o sonho dele participar. O assédio moral, gente, ele é muito danoso, é muito danoso. Qual é a repercussão Daiane, dessa... Oi, desculpa. Daiane, só para a gente pontuar um pouquinho, né, porque a gente fala muito da perspectiva do assédio, a gente tem colocado, feito colocações bastante importantes aqui, mas eu sempre tenho um cuidado, porque, por exemplo, nas nossas transmissões, a gente acaba atingindo um público, né, que está iniciando, por exemplo, agora no direito, lá no primeiro período, mas tem gente que já está quase formando, né, está no 10º, e nós temos aqui os nossos colegas advogados, né, que muitas vezes fazem parte aqui conosco. Mas eu gosto bastante de trazer para o pessoal, para os nossos acadêmicos, por exemplo, né, quando a gente fala em assédio moral, quando a gente está tratando desse assunto, eu gosto de conceituar para o pessoal poder, muitas vezes, guardar este elemento, né? E eu costumo dizer que o seguinte, o assédio moral, né, se a gente buscar, por exemplo, o seu significado, né, da expressão assediar, o próprio dicionário, né, nós vamos encontrar algumas expressões que são sinônimas e que nos dão ali uma certa orientação. No seguinte sentido de palavras que definem como perseguir, como insistir permanentemente, né? São condutas, muitas vezes, que exigem uma reiteração de práticas, de atos, né? De condutas a serem realizadas, né? E a gente define essa estrutura como sendo, muitas vezes, uma tortura de cunho psicológico, né? Que ela é perpetrada ali por um conjunto de ações, mas que também pode ser por omissões, né? A própria figura que você cita, né, do cancelamento, né, e esse cancelamento às vezes acontece no próprio ambiente de trabalho, como a gente tem, por exemplo, a figura do ócio forçado, né? Quando o empregador isola um indivíduo, não dando para ele ordens, não deixando que ele execute as suas tarefas do dia a dia, né, mas que faça que ele apenas vá para a empresa para cumprir o horário, né, ali de trabalho sem nenhuma direção. Né, e isso também macula, isso machuca, né, o indivíduo, isso é abusivo, né, dentro desse ponto de vista. Então são condutas abusivas, são condutas intencionais, né, praticadas ali, seja por gestos, por ações, por palavras, afetos, né, que vão nesse sentido, de forma reiterada, prolongada, atingindo ali a pessoa na sua dignidade, na integridade dela mental, né, além de outros direitos fundamentais, levando essa pessoa a, como você diz, né, querer sair fora do jogo, né? Ou seja, querer sair muitas vezes daquele ambiente nocivo que é um ambiente de trabalho, né? E a gente tem que pensar muito que essas condutas, muitas vezes, elas se tornam tão prejudiciais porque muitas vezes o próprio trabalhador, né, mesmo tendo consciência que aquilo lhe está fazendo mal, que lhe está machucando, né, ele muitas vezes olha e fala assim, nossa, mas hoje está tão difícil, né, conseguir um emprego, os níveis de desemprego estão alarmantes, né, eu tenho que colocar, como eu falo com os meus alunos, eu tenho que colocar comida na lata lá em casa para o pessoal comer, né, sou eu muitas vezes o arrimo aqui dessa instituição, da minha família. Então, muitas vezes, essa situação de nocividade, ela até se prolonga no tempo, porque o trabalhador também não pode largar daquela situação, teme denunciar e ser dispensado, né? E isso acaba fazendo com que ele adoeça, né? Com que ele se torne
um indivíduo menos feliz, né, dentro daquela perspectiva, menos produtivo, e aí, de fato, o trabalho, muitas vezes, ele é cessado, né, até de uma forma do indivíduo, porque ele não rende mais, não consegue mais produzir, não atende mais aquela figura. Acho que, em tese, é essa conceituação. Se eu tiver errado em alguma coisa ou faltado em alguma coisa, por favor, me complete, né, dentro dessa perspectiva, mas é só para situar os nossos acadêmicos aqui dessa perspectiva pontual, né, do assédio moral e por que isso é tão relevante ser tratado aqui, da maneira como estamos colocando. Não, conceituou de forma brilhante. O assédio moral, ele fere a liberdade, fere a dignidade, os direitos de personalidade. E, de fato, eu falo porque nós estamos tratando dessa campanha como assédio, são condutas reiteradas, elas se prolongam no tempo. Ao contrário do dano, que é uma conduta isolada. Então, o assédio, ele se perpetua. E muitas vezes ele se perpetua exatamente por isso, porque o empregado ele não pode se ver sem aquela relação de trabalho, sem a sua remuneração. Então, muitas vezes o empregado ele aceita aquela condição porque ele precisa trabalhar e ele precisa encher a lata também, as latas lá da sua casa, fazer aí, levar o franguinho na panela, que tem uma música aí que fala disso, eu acho muito interessante, para a sua família. E aí ele permite que essa situação se perpetue. E aí, nesse ponto, nós tratamos também na campanha forma de denúncia. Vamos lá, se uma empresa tem compliance, um compliance efetivo e um compliance de verdade, nós vamos ter um canal de denúncia. E aí nós vamos ter um tratamento dessa denúncia. E aí o compliance efetivo, um compliance verdadeiro, uma implantação de verdade de um código de posturas, de um código de ética com um canal de denúncia para práticas nocivas, ele não é tratado. Ele não pode estar na porta do RH. Ele não pode estar ali naquela caixinha de frente ao seu superior que vai ver que você colocou uma reclamação. Então, o compliance, o canal de denúncia de forma efetiva, ele é um grupo de pessoas que vai tratar aquela informação. E é um grupo de pessoas que não pode estar vinculado, por exemplo, ao RH, mas pode ter um representante do RH, um representante do jurídico e outros membros da empresa tratando daquela denúncia. Porque se você, o Anderson, é o meu chefe, é o meu superior, é o gerente de RH, por exemplo, ou eu vou fazer uma denúncia que você vai apurar, não tem sentido. Não tem sentido, não tem efetividade. Verdade. Agora, quanto às denúncias, é importante a gente falar hoje que pode ser denunciado tais práticas no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria do Trabalho, através das delegacias do trabalho. O auditor fiscal pode hoje analisar, fiscalizar a empresa nessa prática, como o Ministério Público também. Mas essa denúncia, eu, Daiana, vou denunciar que a minha empresa tem práticas nocivas, tem a prática de assédio moral e de forma reiterada, pode ser apenas comigo, ou se você verificar que é com toda uma equipe, que é uma prática, porque tem muitas empresas, não sei se você viu, professor, recentemente, saiu a notícia que uma empresa adotou o paredão. Nossa, eu ia comentar isso com você agora, porque a gente estava falando de um canal, né, de um programa de televisão para sugerir a questão do cancelamento. Eu falei assim, já tivemos até paredão de demissão, né? Então, o pessoal aí já tá pegando esse nicho. E aí, analisando essa notícia dentro do compliance, nós temos uma cultura na empresa que não é uma ação isolada. Então, se tem essas denúncias que eu estou mencionando aqui, tanto no Ministério Público do Trabalho, quanto nas Secretarias do Trabalho, elas são anônimas. E você empregado que está sendo assediado, que está acontecendo na sua empresa, pode denunciar que essa prática é de forma isolada, que está acontecendo com você. Eu não quero ajuizar uma ação. Neste momento, eu preciso cessar. Denúncia. Pode também buscar uma rescisão do contrato de trabalho por esse motivo. Né? Então, são vias que você pode fazer. Óbvio que é o que nós estamos falando. Muitas vezes o empregado continua porque ele precisa da remuneração.
ele precisa sustentar a Uhum. família e nesse tempo, né, a pandemia tem dificultado, inclusive, a busca de novas colocações no mercado. Mas a forma de denunciar sem expor, sem mencionar o nome do empregado de forma anônima. E o Ministério Público vai apurar, vai fazer um inquérito civil ou procurar a empresa para a formalização de um termo de ajuste de conduta, Sim. como também, em paralelo, pode ser fiscalizado por um auditor fiscal do trabalho. O Daiane, eu acho tão legal isso, porque quando a gente leva, né, esta informação de que a denúncia é possível, de que esses canais de denúncia, eles são uma ferramenta que podem ser colocadas à disposição do trabalhador, isso facilita, inclusive, em algum modo, né, a reparação pelos danos que esse trabalhador sofre com a perspectiva de um assédio, né? Nós que somos advogados também, sabemos que uma das maiores dificuldades de se tratar a figura do assédio perante um processo judicial, ela reside muito na questão da distribuição do ônus probatório, né? E a gente sabe que muitas vezes o assédio, ele é aquela conduta que às vezes acontece entre quatro paredes, ela não é uma figura tão explícita, ela não é aquela figura que deixa marcas, né? Então, quando esse trabalhador ele consegue angariar, né, aqueles indícios ou elementos probatórios que possam, né, de forma adequada, demonstrar a existência deste assédio, né, isso torna a reparação por esse dano sofrido muitas vezes mais fácil, né? E esses canais de denúncia, eles começam a ser um ponto, né, valioso aí quando a gente vai utilizar, né, da reparação dessa perspectiva, né, dentro da prova, a demonstração dessa denúncia que teve um processo de apuração, né, isso já conduz ali numa demonstração que de fato isso não é um indício isolado, né, que isso possa ser demonstrado dentro dos autos. É importante mencionar aqui, dentro dessa sua fala, a dificuldade realmente em se provar o assédio moral. Então, vamos lá. Eu sofri assédio moral, sou empregada e vou buscar sempre, eu recomendo que faça o trabalho fazendo adendo através de advogado. O advogado é essencial à administração da justiça, artigo 133 da Claro. Constituição. Mas eu, empregado, sofri um assédio moral, e aí eu estou falando tanto para os advogados quanto não advogados aqui que estão nos assistindo. Por quê? Sofri um assédio moral, a dificuldade de provar o assédio moral. A dificuldade. Então, o registro, ele tem que começar desde o primeiro fato. Aconteceu isso. Geralmente acontece alguma coisa, você fica encucado. Isso foi assédio, não foi assédio? Eu estou cismada, eu não estou. Então, aconteceu fatos reiterados, registro. Ligação de telefone, WhatsApp, e-mail, alguma informação na rede social, um direct que você recebe na rede social. Então, essas são as formas de se acontecer dessa forma, porque, como bem pontuou, na maioria das vezes, há quatro paredes. E muitas vezes o assediador, ele sorri. Ele faz o assédio, ó, não estou fazendo. Não raras vezes, porque o assédio velado é o que mais acontece. Sim, sim, sim. É o que mais acontece. E nós acabamos, e aí um outro ponto aqui da campanha, você também mencionou, o assédio pode acontecer por ação ou por omissão. Se você está lá um superior fazendo o assédio e tem aquele grupo de outros empregados ali subordinados e vê que um empregado está sendo, eles se recolhem, se afastam, e aí a proporção do assédio é muito maior e a proporção do dano para o assediado, para a vítima também é muito maior. Com certeza, com certeza. Daiane, a gente está chegando agora nos nossos minutos finais, né? Já o papo, costumo dizer que quando ele flui assim, parece que nem passa, né? Parece que ele, ó, voa. Então, Simplesmente a gente tem tanta coisa para falar. A gente coloca aqui, porque normalmente na faculdade a gente faz as lives um pouco mais curtas,
porque a gente pega aí o primeiro horário e intervalo, né? Não, tá Dos certo. alunos Mas eu aí. falo que assim, é E um tema agora que vai. que vai buscando e a gente concentra num lado e do outro, mas com certeza a gente vai ter aí oportunidades outras, né, de trabalhar esse tema. A faculdade está sempre aberta aí para a OAB, né, para seccional de Minas Gerais, para a nossa OAB de Contagem, que também somos, né, representantes aí da OAB de Contagem, mandar um abraço aí para o nosso presidente, para o Sanders também, que está sempre fazendo um trabalho junto conosco. E quero dizer que a gente está sempre aqui aberto, viu, Daiane, para atender aí as demandas da OAB, né, para atender, abraçar as campanhas que forem feitas. Para nós é muito valioso, tá? Gostaria muito de te agradecer, dizer que aprendi bastante com você hoje, né, aqui na nossa live, sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo, que é tão bacana, né, juntamente aí com o pessoal da comissão, porque eu sei que ninguém trabalha sozinho, né, na verdade, esse trabalho ele é ramificado e todo mundo dá o tanto de si, né, para que as coisas aconteçam, e é exatamente por isso que isso está ficando muito bacana, está ficando muito legal, tá? Parabéns aí vocês por essa iniciativa. Mais uma vez, obrigado aqui por estar esse momento conosco aqui na nossa instituição. Quero dizer para você que essa live ela vai ficar aí salva no nosso IGTV, né, do Instagram da faculdade. Nós vamos subir também aí para os canais de YouTube, né, da nossa instituição. Compartilho com você o vídeo aí depois também, caso você queira de Ah, forma com a certeza. trabalhar com ele, tá bom? Obrigado, minha Excelente. querida. Anderson, muito obrigada Obrigado. pelo convite. Eu agradeço ao FUPAC, a sua participação na campanha é extremamente importante. Eu não vou cansar de agradecer, não só na campanha, mas como nas ações da UAB Minas, nas ações da Comissão de Direitos Sociais. A sua participação engrandece sempre as nossas ações. Obrigada pelo convite. Eu gostei Obrigado. muito de estar aqui com vocês nessa noite, falando de um tema que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Boa noite. Tchau, querida. Fique com Deus. Tchau.